Vamos desvendar aqui a linguagem fundamental que comanda cada decisão de um computador, fazendo a ponte entre a lógica abstrata e o código que a gente usa no dia a dia. A gente olha para um código e parece óbvio, né? Mas como é que uma máquina que só entende verdadeiro ou falso consegue de fato processar uma instrução e tomar um caminho? Para a gente entender de verdade como isso funciona, a gente precisa primeiro falar a língua que o computador fala. E essa língua é a da lógica proposicional. Ok? Vamos começar do começo. As palavras básicas dessa linguagem são as proposições. Elas são literalmente os tijolinhos mais simples do pensamento lógico. Pensa numa proposição como uma ideia única, que não dá para quebrar em partes menores. Ela tem que ser, sem sombra de dúvida, ou verdadeira ou falsa. Não existe meio termo. E agora vem a parte interessante. Como a gente pega essas proposições simples e conecta tudo para criar instruções mais complexas? Bom, a gente usa ferramentas chamadas conectivos lógicos. O primeiro e o mais fundamental de todos é a negação, o famoso não. O único trabalho dele é inverter o valor de verdade de alguma coisa. Simples assim. E a regrinha dele, que a gente chama de tabela verdade, mostra isso claramente. Olha só, se a entrada P é verdadeira, a saída é falsa. Se for falsa, a saída vira verdadeira. É sempre o exato oposto. Na hora de programar, o símbolo muda um pouco. Em vez daquele não negativo, a gente usa a palavra not ou um ponto de exclamação. Mas a função, a lógica por trás, é exatamente a mesma. Agora vamos por próximo conectivo, a conjunção, ou simplesmente E. Pensa nele como um segurança bem rigoroso. Ele exige que todas as condições sejam verdadeiras para liberar a passagem. A tabela verdade dele deixa isso bem claro. A única chance de P e Q ser verdadeiro é se tanto P quanto Q forem verdadeiros. É só olhar a primeira linha. Em qualquer outro caso, basta um falso para estragar tudo e o resultado ser falso. E como isso vira código? Com a palavra AND ou os dois Es comerciais. É super útil para validar várias coisas ao mesmo tempo. Tipo, checar se um e-mail é válido e se a senha tem mais de 8 caracteres. Agora, em contraste com o E, que é todo exigente, temos a disjunção, o nosso OU. Ele é bem mais flexível. Para ele, qualquer uma das opções serve. Ele abre portas. Olhando a tabela verdade, a gente vê na hora. A única situação em que o OU resulta em falso é quando as duas proposições são falsas. Se tiver pelo menos um verdadeiro na jogada, a expressão toda já se torna verdadeira. Na programação, a gente usa OR ou aquelas duas barras verticais. É perfeito para casos onde só uma de várias condições já é o suficiente, tipo, permitir acesso se a pessoa for um administrador ou um membro pagante. Muito bem. O último conectivo que vamos analisar é talvez o mais importante de todos, a espinha dorsal de quase todo o fluxo de um programa, a condicional. Esse conectivo é basicamente uma promessa. Ele diz, se a condição P for atendida, então o resultado Q vai acontecer. É a lógica por trás de todo o comando if que existe. A tabela verdade dele tem uma regra muito importante. Ela só vai ser falsa em uma única situação, quando a premissa é verdadeira, mas a conclusão é falsa. Ou seja, quando a promessa é quebrada. E essa regra sempre gera uma dúvida. Ué, mas por que o resultado é verdadeiro se a condição inicial nem aconteceu? Uma boa analogia para entender isso é a da chuva. Se alguém disse, se chover, a rua fica molhada, mas não chove, a pessoa não quebrou a promessa, certo? A rua pode até estar molhada por outro motivo, mas a promessa, em si, continua válida. Por isso a declaração lógica é considerada verdadeira. Certo. Vimos toda essa teoria, esses símbolos, mas o ponto principal é justamente entender como tudo isso se conecta com o código que a gente escreve no dia a dia. E essa tabela aqui é o nosso guia definitivo. Ela mostra a tradução direta de cada símbolo abstrato da lógica para os operadores que a gente realmente usa quando está programando. E olha, isso aqui não é só um exercício acadêmico, não. Dominar esses conceitos é o que realmente permite escrever um código eficiente, sem aqueles bugs lógicos que são super difíceis de achar, e construir sistemas que se comportam exatamente como a gente espera. Ok, a gente já aprendeu as regras básicas do jogo, mas agora surge uma questão um pouco mais profunda. E se a gente começar a combinar as coisas? Por exemplo, negar uma frase do tipo P e Q. É a mesma coisa que dizer não P e não Q?
Essa é uma ótima pergunta. A resposta para ela está num conceito muito poderoso da lógica, chamado leis de De Morgan. Mas isso já é assunto para uma outra conversa.